Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Nós vamos dar continuidade então de onde nós paramos da semana passada. Falamos do Martinho Lutero, né, que foi a coluna central, né, foi aí o pivô, né, o centralizador, né, ou melhor dizendo, aquele que é o marco, né, mais emblemático da Reforma Protestante, que esse ano de 1517, 31 de outubro de 1517, é o marco histórico, né, de onde a Reforma Protestante inicia-se, né, no sentido mais histórico mesmo, no sentido mais efetivo, né? A gente sabe, a gente estudou que há quase 2 séculos atrás Deus já foi preparando o cenário, levantando, né, pelo menos 3 homens lá que nós vimos, o John Hus, John Wycliffe e o Jerônimo Savonarola, pelo menos esses 3 mais destacados que nós sabemos, né? De repente tem outros aí anônimos, outros aí que a história não registrou, mas esses 3 aí quase 2 séculos atrás já vieram então preparando o caminho, né, para que Martinho Lutero surgisse nesse cenário lá na Alemanha, mas já que o Martinho Lutero ele tinha uma expressão na Alemanha, né, e a Alemanha era um país importante, isso acabou também se desdobrando para outros países e a gente percebe também a continuidade. Nós aprendemos, entre outras coisas, que a pessoa pode ser quem ela pode ser uma pessoa maravilhosa, uma pessoa qualificadíssima, uma pessoa influente, pode ser assim alguém usado por Deus de uma maneira extraordinária, mas nunca, jamais no reino de Deus ou em nenhuma ação Deus se limita a uma pessoa ou usa apenas uma pessoa, né? A gente vê até mesmo na vida do próprio apóstolo Paulo. Lógico, o apóstolo Paulo foi assim, o próprio Deus diz, né, um vaso escolhido, né? Alguém assim muito direcionado por Deus, muito usado por Deus. Mas o próprio Paulo relata, né, várias pessoas que ele chama de cooperadores, né, pessoas que contribuíram, cooperaram com ele no reino. Então Paulo não fez o que fez sozinho. Ele teve muitas, mas não foram poucas, muitas pessoas que o ajudaram na caminhada, sendo ele, lógico, a figura central, né, o apóstolo, aquele que escreve as cartas, aquele que planta as igrejas, aquele que discipula, aquele que doa décadas da sua vida para a evangelização mundial, para a sinalização do reino de Deus, enfim. Mas o que eu quero dizer é que Martinho Lutero também da mesma forma, né? Houve pessoas antes e houve pessoas depois para dar essa continuidade também. Porque Martinho, ele morre lá para os anos de 1546, né? Lá aproximadamente, deixa eu confirmar aqui agora. Falei 1546, já quero adiantar aqui para nossa, não, tá lá em 1500 ainda. Ele morreu de morte natural, né? Vamos dizer assim, é o termo que a gente usa para quando a pessoa não morre assassinada, né? Morte matada, não foi morte matada, foi morte morrida, que a gente fala, né? A teologia refinada, termo bem acadêmico, teológico é esse, morte morrida, não foi morte matada. Então, de fato, ele foi perseguido, o império com todo o seu poderio perseguiu ele durante esse tempo todo, né? De 1517 até 46, onde ele morre
todo esse período o perseguiu, intentou matar Martinho Lutero, mas Deus o preserva, Deus o guarda, Deus esconde ele, né? Como diz o salmista, na sombra do Onipotente, ou como diz o próprio apóstolo Paulo, né? Escondido em Cristo, e aí nem o diabo, nem ninguém acha. Né? Quando Deus esconde nesse sentido de que Deus preserva aquela pessoa, não há poder satânico espiritual, não há potestades, não há poder bélico, político, poder humano que possa intentar contra a vida de uma pessoa. Olha só, amados, né? Que coisa fantástica. Então, como falaram para Martinho Lutero, você sabe que o mundo está contra você, né? Ele disse: eu contra o mundo. Martinho Lutero contra o mundo. Então, em 1546 ele morre, porém há uma continuidade daquilo que ele iniciou lá em 31 de outubro de 1517 no castelo de Wittenberg. E é com essas pessoas que nós vamos aqui hoje discorrer da aula, nós vamos falar. Eu quero falar de um homem chamado Ulrico Zwinglio, né? Ulrico Zwinglio. Ele nasce em 1484 e ele falece em 1531. Até mesmo antes de Martinho Lutero, ele foi contemporâneo de Martinho Lutero. E enquanto Martinho Lutero está centralizado, ele foi para Roma, né, em outros lugares. Mas Martinho Lutero, a vida dele, a obra dele e a trajetória dele foi ali na Alemanha, né? E Ulrico Zwinglio é um outro reformador na Suíça. A gente precisa lembrar que naquele tempo não havia essa comunicação como nós temos hoje, né? Não havia essa locomoção que nós temos hoje, que em poucas horas eu estou em outro país, né? O país pode ser muito longe, mas em 10 horas, em 12 horas nós vamos para o outro lado do mundo, né? 12 horas de avião você está no Japão. Então você não tinha essa locomoção, você não tinha esses contatos. A maioria deles não se conheceram e não se falaram. O que eles conheciam muitas vezes um do outro era um escrito ou outra coisa assim, mas algo bem superficial, né? Claro que um depois vai influenciando outros lá na frente, mas aqui a gente está falando de um homem lá na Suíça, tá? O trabalho de Zwinglio, ele se desenvolve lá em Zurique, né? Especificamente. As principais defesas dele, enquanto Martinho Lutero combateu a Igreja Católica, né? Combateu lá as indulgências, combateu a salvação pelas obras, aqueles dogmas que a Igreja Católica foi construindo ao longo do tempo, mas que não tinham base doutrinária bíblica, né? Eles foram construindo a partir do paganismo, a partir dessa construção dos seus líderes, os papas, enfim. O Martinho Lutero combate, né, especificamente as indulgências e a obra, e que a salvação não eram pelas obras, e que o Papa ele não era o substituto do Filho de Deus na Terra. Então são esses pontos mais específicos. Ulrico Zwinglio, ele defende o sacerdócio de todos os cristãos, né, porque a Igreja Católica defendia que o sacerdote ou sacerdócio ele era limitado aos padres, ao clérigo, né? Existiam os leigos e os clérigos, né? Os clérigos, o Papa, o padre, aliás, o Papa era até o sumo pontífice, né? Mas os padres, os bispos, os arcebispos, os cardeais, né? A liderança, a cúpula da liderança da Igreja Católica, eles consideravam como sacerdotes. E Ulrico Zwinglio, melhor dizendo, ele combate isso. Ele disse: não, o sacerdócio é universal, quer dizer que todo discípulo de Cristo é um sacerdote. Isso está escrito em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9, por exemplo, onde Pedro ele diz assim: olha, vós sois geração eleita, um sacerdócio real, nação santa, um povo adquirido por Deus para anunciar suas virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, ainda, né, Apocalipse, ainda o Novo Testamento, em Apocalipse capítulo 1, verso 6 ou verso 7, se vocês puderem conferir depois aí, verso 6 ou 7 vai dizer que nós somos constituídos ou fomos feitos reis e sacerdotes. Ou seja, esse conceito de que todos, sem exceção, discípulo de Cristo é um sacerdote. Então nós pertencemos a um reino sacerdotal, onde todos representam,
Deus, onde todos, sem exceção, têm acesso direto a Deus por meio de Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote, né? Que está lá por exemplo, Hebreus capítulo 7, verso 25. Ele, o sumo sacerdote, que intercede por nós eternamente. Então, quem faz a ponte entre Deus e os homens é Jesus. Não há uma ponte humana. Não há um sacerdote humano para fazer essa ponte. Esse conceito era do Antigo Testamento, onde havia homens específicos, né, que de fato a lei, o judaísmo, né, ou a lei de Moisés, separou lá os descendentes de Arão, né, chamados levitas, o sacerdócio levítico. Então separou um grupo de pessoas dessa tribo para ser sacerdote, ou seja, para representar o povo diante de Deus. Esse era o papel do sacerdote, que era o contrário do profeta, né, que representava Deus diante do povo. Então a gente vê os caminhos aqui inversos. E o Papa, ou os líderes, né? Eles, na verdade, tomaram para si esse privilégio que Jesus deu a todos os discípulos, sem exceção nenhuma. Hebreus ainda, capítulo de número 10, versículos de número... Opa, deixa eu só ajustar aqui o negócio, meus amados. Vamos lá, para a gente dar continuidade aqui. O que acontece? Então, os líderes, né, da Igreja Católica tomaram para si esse privilégio, como eu disse, que era de todos os discípulos, como está escrito em Hebreus, por exemplo, capítulo 10, verso 19 até o 23. Acho que esses versículos aqui dão base, fecham esse textozinho aqui para a gente. Eu falo textozinho, mas não é que é menor não, tá, irmão? Não é que é menor importância não, né? É que é só um pedacinho do capítulo, né? Mas é poderosa a palavra de Deus, pode ser um termo, um versículo, né? Então é só uma expressão. E aí a gente percebe que o Eurico Zwingli então foi combatendo isso, tá? O sacerdócio de todos os cristãos, a salvação pela fé em Cristo e não pelas obras exigidas pela igreja. Ele combate também esse ponto, porque a igreja exigia que eles, né, os cristãos, eles tinham que realizar obras. Então tinham diversas obras, seguir os dogmas, as doutrinas, tinha que pertencer à igreja, né? Se não pertencesse à igreja, não haveria salvação fora da igreja católica, é o que eles dizem, inclusive é o que algumas igrejas hoje pensam, né? Pensam que se não for da denominação lá, não é salvo. Chega uns tão equivocados que nem considera os outros de outras igrejas como irmãos, chamam de primos. Mas deixa para lá essa história. Vamos lá. E até outros que chamam de irmão, mas... mas até outros que chamam de irmãos, mas parece que... Eu conheço. É isso, né? Então, assim, a gente percebe que essas ideias, né, que nós temos hoje, elas não são novas, né? Então, olha só, desde séculos atrás, isso já era fomentado, isso já era propagado, essa ideia de que tem que ser naquela denominação, tem que ser naquela corrente teológica, tem que ser naquele espaço, né? Isso é tudo mentalidade religiosa veterotestamentária, ou seja, que tinha lugar sagrado, gente sagrada, tinha lá o templo sagrado, né? Você tinha rituais, você tinha dogmas, que se não fosse exatamente naquela cartilha, seguisse naquele caminho que a religião propõe, você não chegaria a Deus. Né? Jesus vai dizendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, Jesus. E aí Jesus não cabe em nenhuma das nossas denominações, por mais que seja assim suntuosa a construção, por mais que a denominação tenha milhares e milhões de membros, por mais que tenha influência na sociedade, na história, por mais que a teologia é considerada equilibrada, mas Jesus não cabe em nada que o ser humano consegue erigir, né, jamais. Ele é Deus. Então não tem como a gente, desde o Antigo Testamento, né, que os homens não lêem Bíblia e parece que, sei lá, endoida, vão endoidando aí no longo do caminho. Mas desde lá do Antigo Testamento, quando Davi disse, eu vou fazer um palácio, um negócio suntuoso assim, e Deus disse, não, Davi, não dá, por mais que você tenha boa intenção, mas eu não habito em templo feito por mãos de homens, não há. Se os céus dos céus não me contêm, se todos os multiversos, todas as galáxias, né, todo o cosmos não comporta Deus, quanto mais um
uma choupana, por mais que fosse lá um templão de Salomão, mas para Deus não dá, é muito pequenininho. Deus é muito mais, Deus é imensurável, né? E Ele não cabe então nessas propostas nossas de igreja. De vez em quando a gente até constrói, no sentido quando a gente pega o texto ou os textos ou os ensinamentos bíblicos para formar uma parte do rebanho de Deus, que a gente se ajunta em alguns lugares, mas nós entendemos que nós somos uma partícula dessa grande família de Deus, né? Nós muitas vezes estamos reproduzindo algo que até se aproxima do Evangelho, mas que o Evangelho é infinitamente muito mais do que nós temos condição de expressar e de aplicar na nossa vida, numa comunidade de fé, na vida pessoal. O Evangelho e a verdade de Deus, ela é muito mais sublime, poderosa, muito mais bela do que um professor ou alguns professores de teologia podem estar expressando na sua mais bela e verdade poderosa, que as Escrituras, são as Escrituras Sagradas. Então a gente não pode se enganar pensando que nós redescobrimos a roda, que a gente tem a chancela de Deus, a patente de Deus. Não, amados, isso aí não tem como, a gente não pode se enganar. E aí, houve isso nessa época, foram combatidos, né? Então, o Eurico Zwinglio veio contribuindo com a reforma, só recapitulando aqui, combatendo o sacerdócio, né, de todos os cristãos e não o sacerdócio de alguns homens, também combatendo a salvação pela fé em Cristo, não pelas obras exigidas pela lei, e também combatendo a autoridade suprema da Bíblia, acima da igreja papal, ou do próprio Papa. Então assim, ele colocou, não, a Bíblia é a autoridade suprema, não temos nenhum outro livro autoritativo, que seja regra de fé e prática. Não temos nenhum outro escrito além da Bíblia. Então ele defende isso porque a Igreja Católica tinha seus documentos, seus concílios, né? E infelizmente hoje também, como eu disse, isso se reproduz em muitas igrejas ditas evangélicas quando tem alguns RIs, né? Os regulamentos internos, ou quando tem alguns documentos, algumas confissões de fé, e muitas vezes tem aquilo lá quase que como a gente, não é só nas heresias, porque você tem, por exemplo, os testemunhas de Jeová, você tem lá, eles têm, né? Nós não temos, nem vocês têm aí, entendam aí a minha linguagem. Então, eles têm lá a Despertar e a Sentinela, né? São escritos paralelos que têm quase que o mesmo peso, às vezes até mais do que a própria Escritura Sagrada, que eles dizem que creem. Então, a semelhança também nós temos muitas vezes algumas igrejas ditas evangélicas, mas que formularam, né, algumas doutrinas delas, confissões de fé delas, e tem aquilo lá quase que... Tipo a Bíblia, nós temos na Bíblia, caminhamos pela Bíblia, mas vamos fazer um puxadinho aqui da Bíblia, né? Que esteja de acordo com o que... a nossa Constituição, né? Nossa Constituição, nossa lei, nós temos a Carta Magna, que é a Constituição, mas aí colocam algumas emendas, né? As chamadas emendas. Então é mais ou menos isso aí, né? Querem colocar alguma emenda, querem emendar alguma coisa. Então na Constituição tudo bem, porque ela não é perfeita, ela precisa ir se ajustando e atendendo a demanda aí. Mas a palavra de Deus ela é única, ela é suficiente, ela é poderosa, ela é perfeita, ela é plena, ela é inerrante, ela é infalível. Então o Eurico Zwinglio foi combatendo essa questão que a Igreja Católica tinha para si a autoridade de verdade, e o Papa tinha, né, essa autoridade, que o Papa ele tinha essa cátedra, né, esse é o termo, a cátedra de estar doutrinando, né, enquanto no seu ofício de Papa ele tinha. O Eurico Zwinglio foi combatendo isso aí. Zwinglio também combateu com tenacidade o primado do Papa, a missa e o celibato do clero. Então, três coisas. O primado do Papa, como sendo esse, porque eles diziam que o Papa era o sumo pontífice. Olha o termo, sumo pontífice, aquele que está lá na ponta e faz a ligação mesmo entre os homens e Deus. Eu acho que eu falei na aula passada para vocês, ou alguma das aulas, que de fato na estola do Papa, né, na vestimenta do Papa, está escrito que ele é o substituto do Filho de Deus na terra.
né? Exatamente isso aí. Está lá em latim, Filii Deis, Vicaris Dei Filii Deis Interis. Vicaris, o vigário, né? O substituto do Filho de Deus na Terra. Então, olha só, até hoje eles têm ainda esse conceito. Eu tenho uma dúvida de uma coisa. Claro. De ter sido católica, o que significa missa? O que a missa, eles falam missa? Isso. A gente fala de missa. Qual a diferença, assim? A palavra mício, né? Quer dizer missão mesmo. Missão, Ana Cláudia. Missão. Então, a missa, na verdade, é um culto. Nós chamamos de culto eles de missa, né? Mas a missa, de fato, eles consideram alguns sacramentos. Né? O sacramento é um ritual sagrado. Né? Um ritual que é sagrado. Então, você tem 7 sacramentos na Igreja Católica. Eu acho que eu falei para vocês, não, aula passada, isso aí não. Vocês não lembram, não? Então vamos lá. Se eu falei, eu vou repetir. Se eu não falei, então... Não sei se eu vou lembrar agora, né? Mas você tem lá o batismo de criança, você tem a crisma, você tem a confissão auricular, né? Você tem a Santa Eucaristia, você tem o casamento, eles consideram como um sacramento de fato, a extrema-unção. Está faltando um aqui que eu não me lembro, são 7. Tudo isso eles consideram como de fato sagrado, algo que é sagrado mesmo, tá? E então a Bíblia, ela não coloca, primeiro esses rituais, essas questões, elas não são ensinadas. A Bíblia, o Evangelho, né? Jesus, o Novo Testamento, quando você pega o Antigo Testamento, de fato há uma proposta diferente porque há um propósito diferente na história. É uma construção que Deus está fazendo ao longo do tempo para chegar em Jesus, para chegar no Evangelho, que é na plenitude dos tempos. Jesus nasce sob a lei, mas na plenitude dos tempos, Jesus ele ressignifica a lei, ele não abole a lei, ele cumpre a lei e nele é ressignificada a lei. Né? A lei ninguém pode se justificar por ela. E aqueles rituais eram pedagógicos, todos eles apontavam para a pessoa de Jesus. Hebreus capítulo 10, por exemplo, vai falar isso, entre outras passagens que Paulo trabalha em Colossenses, por exemplo, né, em outras cartas dele, mas lá em Hebreus capítulo 10 a gente percebe, aliás, o livro de Hebreus é muito interessante para quem quer aprender sobre essa distinção entre Antigo Testamento e Novo Testamento, Velha Aliança e Nova Aliança, né? Então, o livro de Hebreus, o livro de Gálatas, também Paulo vai combater esse chamado legalismo, onde as pessoas viviam tentando se justificar pelas obras da lei. Paulo disse, esquece, esse negócio não dá, né? A lei não serviu para salvar ninguém, a lei serviu como um condutor para conduzir até Cristo, né? A lei pegou o menino lá, o infante, o imaturo, e leva ele até uma consciência de que Cristo viria. Jesus é o cumprimento da lei e tal. Então o que acontece? Ele vem combatendo então essa missa, né? O celibato dos padres. Por que os padres, a Igreja Católica não permitia que casasse? Entre outros motivos, a Igreja Católica ela fazia com que os seus líderes fizessem um voto de pobreza. Então não tinha bem nenhum bem. Se fosse casado e se tivesse filhos, né, teria que ter a herança. Então olha só a questão. Então assim, o padre não podia casar. É interessante, a primeira coisa que o Martinho Lutero faz, depois que é excomungado, né, oficialmente da Igreja Católica, é casar com uma freira lá, Catarina von Bora. Então, eu já vi uma freirinha lá, disse, opa, esse negócio aí não dá certo não, ficar sozinho. Mas os primeiros papas se casavam, né? Não, amada, não me lembro, não me recordo, não. Papas não, papas eu desconheço, se há eu não sei, né? De repente há, eu não sei toda a história, mas pelo que eu sei, os papas eram padres, né? Como até hoje. Quem são os papas? Eram padres que eles eram elegidos pelos cardeais a ser esse papa, né? Até hoje é assim que se faz. Então assim, os papas também, que eram padres de alguma maneira lá na sua origem, eles também não casavam, não. Né? Então é um dogma mesmo da Igreja Católica, que era o celibato do padre, né? Ou dos clérigos. Mas eles tinham filhos bastardos, assim, pela história. Aí é porque pulou a cerca, irmã. Falou sobre
Aí só se pulou a cerca. Quer dizer, cerca não, né? Porque ele não pulou a cerca da Igreja Católica, né? Não cerca de ninguém porque não tinha esposa. Eles tinham filhos pelo fato, como a gente viu muitos padres tendo relações sexuais, até com esse escândalo aí da pedofilia, né? De muitos padres. E alguns padres, de fato, eles iam em prostíbulos, tinham relações. Isso é o Jerônimo Savonarola, lá na Itália, que vai, né? Que vai denunciar. Então, assim, mas na doutrina, no dogma, na Igreja Católica, os padres não tinham família, não tinham esposas e não tinham filhos. Eu digo assim, não poderiam ter, não tinha outra história, né? É porque eles desviavam, então. Como tem pessoas que não obedecem sua fé em todas as propostas religiosas, né? Mas não era autorizado, essa é a questão, tá? Não era autorizado, não. Tinha o celibato, era obrigatório. Ele faz o voto, o padre, quando ele vai para a vida, né, clerical. Então ele faz o voto de pobreza, ele faz o voto do celibato, e o Eurico Zwingli foi combatendo isso, né? Tanto é Martinho Lutero, eu falei brincando, mas é verdade, né? Catarina von, né? Separado, bora, mas mais ou menos ele falou, Catarina, vamos embora. Brincadeira, mas o nome dela mesmo, né? Era uma freira, Catarina von Bora. E Martinho Lutero casa e tal, segue a sua vida, e o Eurico Zwingli, os reformadores foram entendendo de fato que eram coisas a ser combatidas porque eram antibíblicas. Aliás, a Bíblia, ela vai em 1 Timóteo capítulo 3. Percebam, amados, como a igreja ela foi se distanciando dos ensinos bíblicos tão claros, né? Tão óbvios lá nas Escrituras, e foram se amoldando e foram construindo as suas próprias doutrinas, que Jesus chamou de tradição dos homens. Essas tradições dos homens que inclusive invalidam a palavra de Deus. Então, não é novidade, o judaísmo fez isso, o catolicismo fez isso, o movimento evangélico faz isso também, né? Criam suas tradições humanas e, inclusive, elas não são neutras, elas invalidam ensinos bíblicos, né? Então, nenhuma novidade, como eu disse, o homem põe a mão, estraga tudo, é um negócio de doido mesmo, né? Se não é o Espírito Santo para salvar a igreja ao longo dos séculos, a igreja tinha se perdido faz tempo. Então a gente faz de tudo, já temos mais ou menos 2000 anos que a gente tenta acabar com a igreja e a gente não consegue, né? Então, só para a gente ver que a igreja ela é de Cristo mesmo. Mais um ponto, então, o primado do Papa, que o Papa era sumo pontífice, o Eurico Zwingli combate isso, a missa e o celibato do clero, tá? Então essa é a contribuição desse homem na Suíça, na Zurique, chamado de Eurico Zwingli. Aí depois dele vem outro homem, esse talvez seja o mais destacado na questão teológica, que é o João Calvino, né? João Calvino, ele foi o grande cérebro, na verdade, da Reforma, né? O grande teólogo da Reforma. Ele sistematizou as doutrinas, né? Ele teologizou, ele organizou mesmo, né? Ele foi o teólogo, aí por assim dizer. Então ele nasce em 1509 e ele morre em 1564. Então ele foi o grande sistematizador das doutrinas, francês, filho de um rico advogado ligado ao clero, né? Então ele já nasce nesse contexto. Calvino recebeu formação humanista, em 1533 declarou-se protestante e teve que fugir de Paris em virtude de inesperada perseguição. Então os crentes, os protestantes, né, os cristãos protestantes foram perseguidos em diversos países, inclusive na França. Eles até foram chamados, acho que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, eu não sei se vai ver exatamente, é que eu estou dando dois cursos com o mesmo tema, né, que é a história da igreja, mas em um eu vou um pouquinho mais adiante, o outro eu paro mais ou menos por aqui, que é o de vocês. Então eu acho que eu não sei se eu vou chegar até aí. Mas foram chamados de huguenotes, né? Huguenotes porque eles se reuniam lá em um castelo abandonado do rei Hugo, e eles foram muito perseguidos, esses cristãos protestantes. Dentre eles, então, estava o Calvino, né? Calvino escreveu inúmeras obras, muitas obras, inclusive comentários de quase todos os livros da Bíblia. Olha só a importância e a dimensão e envergadura desse homem na questão teológica, né? Ele comenta quase todos os livros da Bíblia. Lembrando que Martinho Lutero, por exemplo, lógico, ele foi como eu disse, né, o estupim, o pivô, o cara central aí da Reforma. Mas teologicamente, em algumas áreas, ele não desenvolveu tanto, né? Ele chamava a Epístola de Tiago, por exemplo, de carta de palha.
pelo ensino. Eu acho que ele vinha muito dessa, acho não, né? Ele vinha muito essa ênfase de obras, e o Tiago vai questionar, né? E aí, a fé sem as obras? Não, as obras têm que acompanhar a fé. Mas o Martinho Lutero, ele veio combatendo tanto isso que ele disse, não, essa carta de Tiago é carta de palha. Esse é o termo que ele usa. Apocalipse também desconsidera um pouco mais lá. Então, o Martinho Lutero não é aquele fantástico teólogo, como é o Calvino, por exemplo, tá? E o Calvino, então, ele se destaca aí, muito novo, inclusive, aos 26 anos, né? Escreve a principal obra da Reforma, que é chamada As Institutas da Religião Cristã, que até hoje é um marco e referencial da teologia reformada em todo o mundo. As Institutas da Religião Cristã. Se não me falha a memória, deve ser umas 1.200, 1.500 páginas, tá certo? Essas Institutas aí. Eu li um resumo, você tem ela fragmentada, né? Que vai dar mais de 1.000 e tantas páginas, mas você tem um resumo dessas Institutas. Se vocês se interessarem, me chama no privado lá e eu pesquiso para vocês, que eu esqueci o título agora. É um resumo, vai dar lá suas 600 páginas, 700 páginas. Não alivia muito não, né? Então assim, mas se você quer conhecer mesmo, né? Detalhadamente, ou conhecer assim os principais pontos, se não quiser ler seus 1.500 páginas, lê lá o resumo, que é umas 700 páginas. Mas eu li esse resumo, tá? Eu confesso que eu não li toda a obra não, mas eu li um resumo aí, que é essas 700 e poucas páginas. Mas essa é a principal obra, né? As Institutas da Religião Cristã, que é uma referência hoje, ainda hoje é uma referência no mundo todo, né? Essa famosa obra, composta de 4 livros, inspirou-se no Credo Apostólico, né? Não sei se eu passei para vocês, me lembrem, tá, amados? Minha memória não está das melhores, não. Me lembrem aí para eu estar passando para vocês se eu não passei o Credo Apostólico, ou seja, o que a igreja crê, a igreja protestante na história. Qual é a confissão de fé dela? O que é o Credo Apostólico, né? O credo é eu creio, né? Creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo, da mesma essência de Deus, Deus de Deus, luz de luz, né? Creio no Espírito Santo. Então é aquilo lá que foi lá em 325, no ano 325, chamado de o Concílio de Nicéia, né? Que eles elaboraram então esse credo chamado de Credo Apostólico, tá? Então a partir dele é que João Calvino vem elaborando os seus escritos aí. Então, creio em Deus Pai, creio em Deus Filho e creio em Deus Espírito Santo, né? Então, ele baseou-se na Trindade, no Credo Apostólico, para estar elaborando os seus escritos, tá? Creio na Igreja também, mas esse creio na Igreja, que é o Credo Apostólico, não como a Igreja Católica propunha ou impunha, né? Era uma imposição. Não nesse sentido de instituição, mas creio na Igreja como o corpo místico de Cristo, constituída de todos os salvos em todas as épocas, em todos os lugares. Como está escrito em Hebreus, por exemplo, se não me falha a memória, capítulo 10, verso 23 ou verso 25, acho que é o 23, Hebreus 10, 23, puderem até conferir aí, conferir depois, e vai dizer que a igreja do Deus vivo é aquela universal assembleia escrito nos céus, ou seja, salvos de todos os lugares, em todas as épocas, Antigo e Novo Testamento, é constituído de a igreja de Cristo, né? Uma única família de fé. Dos dois povos, a barreira de separação foi derrubada pelo sacrifício de Cristo, fez um só povo, uma só família, um só corpo, né? E aí nós professamos uma só fé, um só Deus, um só batismo, e essa unidade, né, que é chamada de corpo de Cristo. Então essa igreja universal é o que ele defendeu também. A referida obra foi dirigida a Francisco I, que era o rei da França na época, né, numa tentativa de defender os protestantes naquele país. Então ele elaborou tudo isso, essas institutas, para defender, na verdade, os cristãos, né, frente a essa imposição e perseguição. Então olha só, esses homens combateram tudo no âmbito do argumento, da teologia, dos escritos, né? Tudo isso foi enfrentamento, amados, de teologia, enfrentamento contra as heresias. E como a Igreja Católica, e aliás, como ninguém pode contra a verdade, a não ser pela verdade, esses homens foram perseguidos. Como eles não puderam ser refutados, chamaram Martinho Lutero lá também. E aí, você vai se retratar ou não? Martinho Lutero disse não. Se vocês não me convencerem pelas escrituras que eu estou errado, fico firme aqui, Deus me ajude.
Então os homens ficaram ali com aquela cara de sexta-feira, né? Paisagem. Quem é que pode então refutar a Bíblia? Não puderam, então mata. É assim, né? Quando não pode enfrentá-lo, mata. Não é une-se a ele, não. Então não pode vencê-lo, ou seja, ele usava a Bíblia, as Escrituras Sagradas. No caso de João Calvino, a mesma coisa. Então ele criou, né, ele elaborou, melhor dizendo, todas essas institutas da religião cristã no intuito de dar para o rei, né, da França na ocasião, porque ele tinha o intuito de defender aí os protestantes daquele país, né, que acabaram sendo perseguidos, torturados e mortos por causa da fé em Cristo. Então não adiantou nada, perseguiram mesmo, eles não estavam interessados na verdade, só queriam defender a sua hegemonia, seu castelo de poder. Nenhuma novidade também, né, irmãos? Então a religião faz isso, né, centraliza o poder, não quer saber da verdade.